Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de arte hoje. Então, hoje, dia 2 de outubro. Vamos lá. Hoje vai ser uma curiosidade essa aula, para vocês terem uma ideia. Você sabia que existe um dia das abelhas? Pois existe. Dia 3 de outubro é o dia da abelha. Sabia disso? Então, a nossa atividade hoje vai ser sobre as abelhas. 3 de outubro, dia da abelha. No dia 3 de outubro é comemorado o dia da abelha, um inseto de extrema importância econômica e ecológica. Existem aproximadamente 20 mil espécies diferentes de abelhas no mundo. No Brasil, a mais conhecida é a abelha africana, Apis mellifera. A abelha destaca-se pela sua capacidade de produzir o mel. Uma das características mais marcantes das abelhas é a organização em sociedade, na qual 3 indivíduos diferentes podem ser observados: as rainhas, as operárias e os machos. Então, elas são assim. A rainha mede 20 milímetros, a operária 15 milímetros e o zangão, né, que é o macho, 18 milímetros. Elas são nesse porte assim, tá? Então, elas têm essas medidas aí. As rainhas realizam a postura dos ovos e se organizam a colmeia pela produção de um feromônio. Uma abelha rainha pode ser considerada como a mãe de todos os indivíduos da sociedade. Geralmente, cada sociedade apresenta apenas uma rainha, mas existem relatos da existência de colmeias com mais de uma, tá? Na espécie Apis mellifera, a rainha pode viver até 5 anos e em condições de grande florada. Pode pôr cerca de 3.000 ovos diariamente. Todos os dias ela põe 3.000 ovos. As operárias são abelhas fêmeas responsáveis pelo trabalho da colmeia. Elas que trabalham. E suas atividades dependem da sua idade. São elas as responsáveis pela defesa da sociedade, conseguir alimento e também pela manipulação dos materiais para a construção da colmeia, tais como barro e cera. Normalmente, esse grupo representa cerca de 80% de todos os indivíduos em um enxame. Então, quer dizer que ela é a maioria. As operárias são a maioria, que o que mais vai ter na colmeia é a operária. Então, são essas aqui, ó, as trabalhadeiras, né? Então, elas trabalham. Os machos, também chamados de zangões, são indivíduos responsáveis pela produção, atuando em algumas espécies apenas no acasalamento. Em outras espécies, no entanto, podem atuar em algumas tarefas da colmeia, como a manipulação de cera. Após a fecundação, o macho morre ao perder uma parte dos seus órgãos sexuais. Então, ele morre, tá? Depois que reproduziu ali, ele morre. As abelhas são importantes economicamente por fornecerem mel, além de serem responsáveis pela fabricação de outros produtos, tais como cera, própolis, pólen apícola, geleia real, entre outros. Além disso, por ajudarem na polinização, transporte de células reprodutivas masculinas da planta até a parte feminina da flor. Então, é a abelha que dá esse espetáculo de cores na primavera. Então, ela pega um pólenzinho aqui, joga na outra florzinha ali, e ele vai se misturando e fazendo essas flores maravilhosas que a gente tem. Estão relacionados com a sobrevivência de várias espécies de plantas, sendo fundamentais para o aumento da produtividade agrícola. Então, aqui nós temos o mel,
o pólen, que são essas coisinhas minúsculas que tem aqui, né? Aqui tá com lente de aumento, né? A cera, o própolis, que é esse bagacinho da cerinha que fica ali, né? Que fazem remédio. E a geleia real, que é essa geleia aqui, feita de dentro ali do favinho do mel, né? Algumas espécies de abelhas são criadas pelo homem. Uma atividade denominada de apicultura, é o que eles fazem, né? Que cultivo da criação de abelhas. Apicultura é o nome. Então, seria um apicultor. Essa produção surgiu com a inserção das abelhas Apis mellifera em 1839. Essa prática, todavia, só se tornou amplamente difundida pelo país a partir da década de 70. O avanço da apicultura está relacionado principalmente com as descobertas de várias propriedades do mel, um produto natural extremamente admirado ao redor do mundo. Esse produto tem sido usado na indústria alimentícia, que serve como alimento, né? Para a fabricação de cosméticos e fins terapêuticos, né? Com remédios, né? Nesse último caso, destaca-se a sua importância como repositora da glicose, reparação da mucosa intestinal, agente anti-inflamatório, cicatrizante, com tratamento de úlceras gástricas, entre outras aplicabilidades, né? Então, assim, o mel pode ser usado para tudo quanto é coisa. Então, assim, é um produto natural que é melhor do que o açúcar. Então, tipo, se você adoça seu café com açúcar, seria interessante adoçar com mel, que é bem mais saudável do que o açúcar, né? Porque o açúcar é industrializado e tal, e o mel é puro, né? Então, tem várias coisas, vários estudos, e até com remédios e tudo, que o mel é indicado, né? Tem pessoas que são alérgicas ao açúcar, daí usam mel, que é natural, né? E assim vai. Então, aqui, a prof está mostrando o formato de uma caixa de abelha, que é os apicultores que usam, né? Então, ela tem a tampa, as melgueiras que eles falam, os quadros, a grade excluidora, o ninho, que é onde botam os ovos, a alvado e o fundo. E aqui são os quadros. Esses quadros, eles puxam onde tem todos os favos e o mel, né? As curiosidades sobre as abelhas. Uma abelha campeira visita 10 flores por minuto em busca do pólen e do néctar. Pense que rápida! Ela faz, em média, 40 voos diários, pousando em 40.000 flores por dia. Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores e o guarda numa bolsa localizada no fundo da garganta. Depois ela volta para a colmeia e o néctar vai passando de abelha para abelha até a água evapora e o néctar engrossa e se transforma em mel. Imagine! Então elas vão ficando ali mexendinho, né? Aquele néctar que é trazido até virar mel. Uma abelha produz 5 gramas de mel por ano. Pouquinho, né, gente? Para produzir 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar 5 milhões de flores para produzir 1 quilo de mel. Imaginem. Uma colmeia abriga cerca de 50.000 abelhas dentro de uma colmeia só. Tem uma rainha, alguns zangões e milhares de operários. Lembra que a prof falou, né? A maioria são operários. Se nascem 2 rainhas ao mesmo tempo, elas lutam até que uma morra. A abelha rainha vive até 2 anos, enquanto as operárias não duram mais que 1 mês e meio. Então, elas sempre vão nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, porque trabalham muito, né? Apenas as abelhas fêmeas trabalham. A única missão dos machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. Ficam fora até morrer de fome. As abelhas rainhas põem 3.000 ovos no único dia. Uma abelha carrega o peso equivalente 300 vezes o seu. Então, uma abelha consegue levar 300 vezes o seu peso. Se ela pesa 1 grama, ela consegue levar 300 gramas, né? É forte as abelhas.
como uma colmeia abriga 50 mil abelhas e cada abelha produz 5 gramas de mel por ano, a colmeia pode produzir anualmente 250 quilos de mel, né? Então, aqui, com todas essas abelhas, rende bastante. Mas se fosse uma abelhinha sozinha, coitadinha, né? Produzir 5 gramas de mel por ano, meu Deus do céu. Né? Mas assim, elas se reúnem todas ali, elas ficam já, produzem bastante mel. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho sobre abelhas, que vocês vão precisar de uma folha preta, pode ser papel canson ou cartolina, plástico bolha, tesoura sem ponta, tinta amarela e branca, cola. Terminou? Manda foto para a prof, tá? A prof fez um vídeo explicando como vocês vão fazer esse desenho, tá? Daí vai estar junto na nossa aulinha ali. A prof fez o videozinho fazendo o desenho e daí eu vou mandar umas abelhinhas também pequenininhas para vocês recortarem, tá? Quem não tem papel, quem não tem... Olha a foto da abelha que a prof colocou aqui, ó. Por hoje é só. Quem não tem impressora colorida em casa, que não conseguiu imprimir colorido, a abelhinha, imprime preto e branco e pinta, tá? Pinta a abelhinha de amarelo, não tem problema. Porque daí você vai recortar e vai colar no nosso quadro das abelhas, ok? E daí a atividadezinha bem legal para vocês fazerem, tá? Tem que fazer igual a prof fez. Fiz um vídeo ali para vocês verem como que eu fiz a nossa atividade, ok? E é isso. Fiquem bem, tá? Ótimo final de semana. Qualquer dúvida na atividade, fala para a prof, né? Pode ser cartolina preta, que é mais fácil encontrar, né? Tem o papel canson, que é preto, e a cartolina preta também, ok? Beijos, fiquem bem e até semana que vem.